Nos vídeos anteriores, nós vimos que conhecer a Deus é essencial para ter vida eterna. E aprendemos que na Bíblia, Deus tem um nome. Mas qual é esse nome? E por que ele foi ocultado em muitas Bíblias modernas? É isso que vamos descobrir agora. O nome de Deus aparece na Bíblia na forma de 4 letras hebraicas, conhecidas como tetragrama, que são essas. Lembrando que o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Yod He, Vav He. Esse é o nome pessoal do Deus da Bíblia, do Deus Todo-Poderoso. Esse nome aparece quase 7.000 vezes nos manuscritos bíblicos hebraicos. Mas, por causa de uma tradição criada entre os judeus após o exílio de Babilônia, eles começaram a evitar pronunciar o nome pessoal de Deus. Passaram a usar títulos como Adonai, que significa no nosso idioma Senhor, que seria o equivalente a Senhor, e Elohim, que é o equivalente a Deus, no lugar do nome do Todo-Poderoso. Isso com o tempo influenciou até então as traduções da Bíblia. Elas passaram a substituir o nome pelo título Senhor com letras maiúsculas. Mas o que é interessante notar é que o nome divino, o nome pessoal do Deus Todo-Poderoso, o tetragrama, ele foi preservado em inscrições muito antigas fora da Bíblia. Uma das mais notáveis é na chamada Pedra Moabita, ou Estela de Mesa, que estamos vendo aí na figura. Ela é de aproximadamente do século 9 a.C., ou seja, 900 anos antes de Cristo. Ela foi escrita em paleo-hebraico. Esse achado deixa claro que o nome pessoal de Deus era tão conhecido que até mesmo não israelitas conheciam ele. Podemos ver ele nessa figura à direita, abaixo na direita. Essa é a escrita paleo-hebraica. Aí está o tetragrama em paleo-hebraico. Mas surge então a questão: como é que nós vamos saber qual era a pronúncia desse nome, já que o hebraico antigo ele não era escrito com vogais, apenas com consoantes? Bom, uma resposta e uma pista clara pode ser encontrada nos nomes hebraicos compostos, que carregam partes do nome divino. Eles são chamados de nomes teofóricos. Teofórico refere-se a um nome próprio que inclui ou alude a uma divindade. É um termo derivado do grego Theophoros, que significa portador de Deus. Esses nomes eram comuns em muitas culturas antigas, como na Mesopotâmia e no Egito, e elas refletiam a crença na proteção ou influência divina sobre a pessoa que era então portadora desse nome. Vamos então analisar um pouco aqui os nomes teofóricos na Bíblia. Aqui nós temos o início desses nomes com o Yod, o Shivá, o Re, esse ponto em cima do Vav, que é chamado de Holen, ou apenas o Yod, o Holen e o Vav. Temos então duas pronúncias, ou Yehô ou só Iô, que seria uma contração. Exemplo dos nomes que começam então com Yehô. Temos Yehonatan, Yehoshafat e Yehoahaz. Seria Jonatã ou Jeonatan no nosso idioma, Jeosafá ou Jeoacás. Esses são nomes teofóricos que têm esse início. Essa parte inicial, Yehô, é parte então do tetragrama.
Agora é no final. No final nós vamos ter ou Iá, que seria um iode, com esse Tzinho embaixo, que é chamado de Kametz, e o Re, ou Yahoo, que seria o iode com Kametz, o Re, o Vav e um Shurek, que tem o som de U. Exemplos seria Yeshaia, Zecharia e Azaria. Vejam então essa mudança, né? Agora, o que podemos concluir? O que acontece aqui? Nós podemos ver que existe então esse padrão. No início, nunca ocorre com Iá, é Ierro ou Iô. No final, sim, tem Iá ou Yahu. Por que isso acontece? No hebraico há uma regra fonológica bem definida. Quando um elemento começa uma palavra, ele tende a ser reduzido ou suavizado. Por isso nós dificilmente não vamos encontrar, ou nunca encontramos o Iá ou Yahu no início. Isso ocorre porque Iá tem uma vogal forte e aberta. E o hebraico bíblico evita iniciar palavras com esse tipo de sílaba, muito carregada foneticamente. É uma regra, pode ter exceções, mas na maioria dos casos absolutos vai ser essa a regra. Por isso que no início nós usamos Ierro. Já no final, quando aparece no final, o som é pleno, forte e carregado de ênfase, surgindo como Iá ou Yahu. Isso também revela algo muito importante, né? Que o final, geralmente ele tem a vogal A, o que deixa claro então que, e geralmente acontece, o Re no final de palavras hebraicas geralmente é acompanhado de um A, que o antecede. Por isso que temos Iá ou Yahu, mas a contração mais comum vai ser Iá, como temos na palavra Aleluia. Mas ele termina com A nessas contrações do nome teofórico no final, porque está no final. Então, qual é a conclusão que podemos formar aqui? Essa estrutura linguística revela um padrão extremamente consistente. O início com Ierro, que é uma forma reduzida comum no hebraico, e no final Iá ou Yahu, preservando assim uma vogal plena A, dando a entender claramente que a última sílaba do tetragrama é AH. No caso, nós teríamos então o Re, a consoante Re acompanhada do A. O que isso deixa claro? Que o nome que é tão aceito, que seria a pronúncia Iavé, não encontra suporte na construção dos nomes hebraicos. Nenhum nome bíblico começa com Yahu, o que seria esperado se essa fosse a pronúncia correta. Qual a construção que podemos fazer então aqui? Nós temos Yod, o Shivá, o Re, o Rolen acima do Vav, o Kametz e o Re. Por quê? Vemos abaixo agora, no meio. E errou acontece no início dos nomes hebraicos teofóricos. E o Re tende a ser, quando termina, a ter a vogal A, que seria o Kametz. Vemos um exemplo aqui de um nome próprio também teofórico hebraico. Yehonatan, que seria Jonathan. Com base nisso, a pronúncia mais apropriada, se nós seguirmos a regra, nós vamos ter três tipos de pronúncia, seguindo essa que está acima, esse nome hebraico aí acima, no tetragrama com essa vocalização. Se nós considerarmos
o Rolen e o Vav como sendo uma vogal só, porque no hebraico, comumente, quando um Rolen está sobre um Vav, ele é considerado uma vogal única. A pronúncia seria Yehoah. Se nós considerarmos o Vav como uma vogal acompanhando, nós vamos ter duas variáveis, ou como uma semivogal. Ou seria Yehoah ou Yehovah. Essas seriam as pronúncias, três pronúncias com essa reconstrução que fizemos aqui. A mais provável, e falamos mais provável porque, como não temos a pronúncia completa sendo dita, nós estamos reconstruindo, sabemos que o início seria Yeho. Então, a pronúncia mais apropriada seria Yehoah, como o nome hebraico do Deus Todo-Poderoso. A ideia de Yahvé, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Agora, por que esse nome foi então ocultado? Como já vimos, por superstição, uma tradição judaica pós-exílio, que considerou o nome sagrado demais para ser pronunciado. E infelizmente isso foi herdado nas Bíblias. Por isso que se você for na sua Bíblia, você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar o nome pessoal de Deus com qualquer variante. Seja Yahvé, seja Javé, seja Jeová. Qualquer uma dessas três vai ser difícil você encontrar. Porque eles substituem por Senhor em caixa alta. Tudo em maiúsculo. Só que aqui na edição pastoral, como podem notar, ela usa Javé para o tetragrama. Isaías 42:8. Eu sou Javé, esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. E Malaquias 3,16. E assim comentavam os que temem a Javé. Javé ouviu com atenção. Diante dele um livro foi escrito para lembrar todas as coisas que são a favor dos que temem e honram o seu nome. Viram só? O nome de Deus não só existe, como também foi usado amplamente por seus servos no passado. Quase 7.000 vezes na Bíblia. Até os inimigos da nação de Israel conheciam o nome do Deus verdadeiro, todo-poderoso. Sua estrutura foi preservada nos nomes hebraicos, nas inscrições antigas e na própria Bíblia. Então essa história de que não se sabe a pronúncia, na minha visão, é apenas para continuar tentando ocultar o nome do Deus Todo-Poderoso. Esconder esse nome foi obra da tradição humana, mas nós podemos resgatar esse nome e usá-lo com respeito e amor. No próximo vídeo, vamos continuar analisando como então esse nome chegou, quais os caminhos que ele tomou e qual que ele poderia ter tomado se tivesse sido pronunciado. Até o próximo vídeo.